Efésios capítulo 5. Só o verso 14. Eu disse que eu iria cumprimentar a turma que está online. Deixa eu fazer isso antes de eu esquecer, enquanto você procura, tá? Efésios 5, 14. Deixa eu falar aqui, ó. Vai localizando aí. Edivão Martins, Solange Claire, José Claire, Sirlene Cateringe. Tá com saudade da senhora aqui, hein, Sirlene? Olha para você ver. Silvane Pinheiro, Valdir Bernardino, André Ourique. Somos de Nova Friburgo. Muito bem, turma. Vocês, desculpa se eu li o nome errado de vocês aqui, perdão por isso, se eu assim o fiz, mas Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? E os demais que estão aqui conectados com a gente online. Muito bem, pronto. Vamos para a Bíblia. Efésios 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Um verso só dá para a gente ler numa voz audível. Vamos lá? Vamos juntos? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, eu quero conversar com você sobre essa temática. Já é hora de despertarmos do sono. 3 coisas esse texto já diz, o verso já diz. 3 coisas. Primeiro, essa primeira parte do verso refere-se a um sono espiritual. Se vocês perceberem, ele está dizendo: desperta, ó tu que dormes. Não é um sono físico, porque sono físico é necessário. A gente tem que dormir, né? A segunda parte do verso está se referindo a uma morte espiritual. Está dizendo: levanta-te de entre os mortos. Se a primeira parte fala de uma coisa complicada, que é o sono, a segunda fala de uma coisa mais complicada ainda, que é a morte. E por fim, a terceira parte do verso está falando sobre um conhecimento espiritual. Olha a terceira parte: e Cristo te iluminará. Então tem solução para aquele que está adormecido, tem solução para aquele que está morto. Qual é? A solução é Cristo. Levanta-te, acorda, que Cristo vai te iluminar. Esta é uma palavra de Paulo para uma igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso apresenta de diversos ângulos a obra redentora de Cristo. E Paulo está dizendo para esta igreja: olha, gente, despertem, acordem, Cristo vai iluminar vocês. Eu disse sobre o sono. Deixa eu dar uma palavra sobre sono. O sono físico. Vocês são bons para dormir? Na hora certa que eu estou dizendo? Tem gente que é bom para dormir na hora errada. Na hora certa. Você bate na cama lá 10 horas, 11 horas, não sei que horas que você tem o costume de dormir. Dorme fácil? Depende do dia, né, pastor? Depende se eu comi feijoada. Mas vocês sabem bem que existe etapas de sono, né? Vocês que são papais aí, e principalmente estou olhando aqui para um casal com nenenzinho, sabem bem que a reação de uma criança no sono, né? Você coloca ela para dormir, os primeiros minutos não é o sono profundo. Quando uma criança está no sono profundo, ela faz aqui, ó, ela desmonta. Quando ela está começando a dormir, a mãozinha às vezes fica fechada, às vezes os braços ficam rígidos, mas na hora que vem um sono profundo, irmão, você pega ela fica igual uma boneca mole. É assim, ó, sono profundo. Aí nessa hora, pode pegar no colo, pode colocar no berço. Nessa hora o sono é profundo. Mas isso não é só criança que tem, não. Aliás, o sono profundo é uma necessidade que nós temos.
Todos nós precisamos dormir e todos nós precisamos do sono profundo. E são etapas. Vocês sabem que eu não sou especialista nisso. Eu estou me atrevendo a falar um pouco disso, mas eu não sou especialista. Mas eu sei que existem 5 etapas de sono na vida do ser humano. Sono leve, sono profundo, o sono reparador. Tudo isso é o sono necessário para a gente. Existe o sono que você está desmaiado, e geralmente ele acontece às 8 horas da manhã no domingo, que o despertador toca, você... Eu não sei se você tem despertador, é o celular, o que é que te faz acordar, né? Tem gente que desperta. Eu lembro, eu era adolescente, meu pai me acordava direto para ir para a aula, direto. Toda vez meu pai abria a porta do meu quarto, quando eu era solteiro, adolescente, né? Batia, me acordava. Aí eu falava assim, pai, eu não consigo acordar sem despertador, como que o senhor consegue? Aí o pai falava assim comigo, um dia você vai saber, filho, um dia você vai saber o que é acordar sem precisar de um despertador. Aí hoje eu sei, eu acordo sem a necessidade de um despertador. Se amanhã eu tiver um compromisso 4 horas da manhã, eu coloco, por garantia, mas eu acordo antes. Então, o que o pai tinha dito agora está acontecendo. Daqui a um dia, vai estar perguntando para mim, eu vou responder o que meu pai respondeu para mim. Um dia você vai entender, filho. Mas o sono, irmãos, é uma necessidade nossa, concorda? Alguns de nós temos capacidades de ficar acordados mais tempo. Eu não dou conta, não. Uma noite de sono para mim, sem dormir, no dia seguinte eu não sou a mesma pessoa. 2 noites de sono, eu acho que eu nunca passei por isso, de ter 2 noites seguidas sem dormir, nada. Para mim é trágico. Agora, tem gente que dá conta de ficar 3 noites, mas 1 hora, ele vai ter que dormir. Se ele não tirar um momento para dormir, o sono vai derrubá-lo. Ele vai dormir em pé, sentado, ele vai fazer qualquer outra coisa dormindo. Eu lembro que eu era adolescente, eu ia acompanhar minha mãe para tratar em Belo Horizonte, e muitas vezes a gente ia, esperava na rodoviária de Belo Horizonte, ia de ônibus. Na época que saúde era precário, não tinha esses carros que hoje, graças a Deus, tem para levar. E eu lembro, eu na rodoviária de Belo Horizonte, eu em pé, e a minha mãe falando assim comigo, não dorme não, meu filho, não dorme não. E eu aqui, irmão, juro pelo eterno, eu aqui assim, querendo não dormir. E quando eu mais pensava que não, em pé, eu apagava, e o corpo fazia aqui, Já sentiram isso? Quando de repente você leva um susto, você acorda, mas assim, lutando contra o sono. A Bíblia está falando, é tempo da gente despertar, não é desse sono. Não é do sono físico, que esse é necessário, mas o sono espiritual leva à morte. O sono espiritual faz a gente estar inerte diante de uma movimentação dos céus. Os céus estão se movimentando, Deus está operando, mas eu não vejo. E por que não vejo? Porque eu estou sonolento. E aí a palavra de Deus diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O sono físico, algumas pessoas podem acordar a gente, mas o sono espiritual é só Deus para acordar a gente. Deus usa pessoas, mas tem que ter a mão dele, senão a gente fica dormindo a vida inteira. Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar. Em que a gente precisa se despertar e acordar? Primeiro, nós precisamos nos despertar para uma vida de oração. Irmão, no nome de Jesus, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Chega da gente só falar de oração e a gente não orar. Você tem que pôr um basta nesse negócio. Eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira, que ele diz uma frase que eu gosto muito dela. O que muda a vida da gente não é o que a gente sabe, o que muda a vida da gente é o que a gente decide e faz. A gente precisa decidir ser alguém que vai orar, quando está com vontade e quando está sem vontade. Charles Haddon Spurgeon falou assim, um dia um aluno perguntou para ele, o que o senhor faz quando o senhor não tem vontade de orar? Ele falou assim, quando eu não tenho vontade de orar, aí é que eu preciso mesmo orar. Então quando eu não sinto vontade, é sinal que o negócio está ruim mesmo, eu preciso mesmo de oração.
Então não espere vontade para orar. Oração tem que ser uma decisão, tem que fazer parte da sua vida. Você precisa se debruçar na vida de oração. E meus irmãos, a igreja precisa se despertar para uma vida de oração. Vocês lembram de Jesus? Cita para mim o que marca a vida de Jesus em todo o tempo quando ele estava aqui na terra. O que você acha que você olha para Jesus e isso você vê nitidamente na vida dele? O que você citaria? Eu, em primeiro lugar, eu citaria oração. Irmãos, percebam Marcos. Marcos é o evangelho mais conciso. Marcos o tempo todo está dizendo assim: a seguir Jesus foi para lá, a seguir Jesus foi para lá, a seguir fez isso, fez isso. Em todo bloco, Marcos faz questão de citar que o movimento de Jesus era regido por oração. Então Jesus vai escolher discípulos, ele passa a noite orando. Ô gente, Jesus, o que sabe tudo. Eu achei top o Júlio aqui ministrando antes de ontem, segunda-feira, ministrando aqui sobre pregação. O Júlio falou assim: deve ser bem difícil andar com Jesus, né? Você imagina você, discípulo de Jesus. Aí você está andando aqui assim, Jesus sabia o que você estava pensando. Aí lembro disso do Júlio falando? O Júlio falou: rapaz, você imagina Pedro, na hora que está passando alguma coisa assim que atrai, Pedro, meu Deus, não me deixa pensar isso não, porque o mestre já sabe o que eu estou pensando. É um negócio assim complicado. Irmão, nós precisamos aprender como Jesus a ter uma vida de oração. Nós precisamos orar. Irmão, chega de conversar só de oração. Chega de só falar assim: nós precisamos, a igreja precisa de orar, fulano precisa de orar. E chega disso, eu vou dar uma palavra aqui dura para você. Pare de mandar pedidos de oração no WhatsApp ou de compartilhar sem ter orado. Um punhado de gente que pega uma mensagem do WhatsApp, encaminha o pedido de oração, mas não parou 5 segundos para orar. Nós não deveríamos espalhar um pedido de oração sem antes ter parado para orar. Pastor, o senhor está falando que é errado compartilhar? Não, estou dizendo que o que adianta eu compartilhar se eu não parei para orar? Este é o ponto. E quantas vezes você recebe um pedido de oração, você encaminha, você posta, você faz mas você não parou para orar. Irmão, vamos levar uma vida séria de oração. Agora escute que eu vou te dizer uma coisa aqui séria. Eu acho que ninguém aqui duvida que a gente está vivendo os últimos dias dos últimos dias. Por que eu estou dizendo últimos dias dos últimos dias? Porque desde que Jesus veio, os últimos dias começaram. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, os últimos dias começaram. Desde lá, tem 2000 anos. Só que a gente está vivendo os últimos dias dos últimos dias. Eu acho que isso é evidente. Acho que nenhum de nós aqui discorda disso. Eu estou falando que Jesus vai voltar amanhã. Não, quem sou eu para falar um negócio dele? Só estou dizendo que a gente está vivendo os últimos dos últimos tempos. E notem vocês, o ser humano está pirando. O ser humano está endoidando. Nunca nós necessitamos tanto de psicólogo, psiquiatra, psicotrópicos, remédios. Nunca. É só você ter um pensamento aberto, gente. Pastor, você é contra psicólogo, psiquiatra? Claro que não. Eu só estou dizendo que isso está virando uma massa. A gente está endoidando, irmão. O ser humano está pirando, está ficando sufocante viver. E sabe quem vai dar conta de sobreviver nos últimos dias? Gente que mantém uma vida de oração e de leitura da palavra. Quem vai conseguir viver saudável nesse tempo chamado de últimos dias são as pessoas que conseguem viver a vida de oração e a vida da palavra de Deus. Por que essas duas frentes? Porque na oração eu falo com Deus, eu descarrego minha alma. E na Bíblia, Deus fala comigo, Ele alimenta minha alma. Oração é daqui para lá. Palavra é de lá para cá. Na oração eu abro o coração. Na palavra, Deus enche o meu coração. Os últimos dias estão aí, irmão. As pessoas estão endoidando. E você que sabe que deve orar, por que você não leve a sério uma vida de oração?
Eu sonho com aquilo que o Russell Shedd um dia disse, eu já contei a vocês. Ele tinha 80 anos. Nessa minha vida eu já vi de tudo. Mas eu nunca vi um crente brigar para orar. A gente podia ver o que o Russell Shedd nunca viu, o crente brigando para orar. Irmão, em nome de Jesus, eu não quero ser agora mais uma palavra na sua vida, não. Decida ter um compromisso de oração. Decida orar. E diga não para o seu ego, a sua vontade. A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta de fazer, gente. Na hora que a gente não quer fazer, por que a gente faz? Porque você é maduro, você cresceu. Criança que só quer fazer as coisas quando tem vontade, mas adulto faz coisas sem ter vontade. Você está cansadermo, mas aí você olha no relógio, é hora de trabalhar, filho. O que você faz? Porque você é maduro, você sabe que você precisa, você levanta e vai. Então a oração é para você que entendeu que o reino de Deus, a oração é de vital importância. Então decida ter um compromisso sério com a oração. E trate a oração com muito zelo, com muito carinho. Porque Deus trata com muito zelo e com muito carinho. A igreja precisa se despertar para uma vida de oração. Mas segundo, a igreja precisa se despertar, irmãos, para a evangelização. Hoje a nossa igreja tem a graça bendita de Deus de participar de pelo menos 3 ambientes missionários. De pelo menos. Nós estamos na Mauritânia, nós estamos na Angola e nós estamos na Colômbia com o pastor Ivan. Em 3 áreas pelo menos dessa nação, sem citar aqui, né? Nós estamos pela graça de Deus. Mas escuta uma palavra que eu estou te dando agora de alerta. Isso não é tudo. Não posso pegar um dinheiro e enviar para a obra missionária achando que isso faz de mim um missionário. Eu não posso pegar um recurso e apoiar esta obra achando que isso faz de mim um missionário. Porque senão, né, gente? Pensa bem como é que é a tarefa dos missionários é a nossa. Criou-se uma ideia falsa na igreja que uns vão, você lembra disso? Uns vão, uns oram e outros sustentam. Engraçado, só o missionário tem que ir. Aí o outro fica aqui segurando a corda, o outro fica na oração, mas o missionário, se ele falar que não ajuda missões, você não acredita nele. Se ele falar que não ora, você não acredita nele, ou seja, ele tem que cumprir as 3 coisas. Ele tem que ir, ele tem que orar, e ele tem que segurar a corda. Mas não é só poder ficar segurando a corda, não. Também é uma parte da obra missionária. Irmão, o que eu estou falando para você? Não pare de evangelizar. A Bíblia diz, Romanos 10 diz que as pessoas conhecem a Cristo através da pregação. O que é pregação? Não é um sermãozinho de 3 pontos. Pregação é uma exposição da palavra. Cite Cristo, fale de Cristo. Você lembra daquele cego que foi curado por Jesus? E aí perguntaram para ele assim, quem te curou? Aí ele prega um sermãozão, curtinho. Aí ele diz, quem me curou não sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse é o meu testemunho. Então, para pregar Cristo, eu não preciso de saber teologia, definições de palavras. Se eu souber, é ótimo. Mas para eu pregar Cristo, eu só preciso de conhecê-lo. Para eu contar para os outros quem Ele é e o que Ele fez na minha vida. Então, irmãos, nós precisamos despertar para a oração. E para a evangelização. Não pare, não. Fale de Jesus. Terceiro, nós precisamos nos despertar, irmãos, para a unidade. Gente, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Toda vez que um crente fala mal de outro crente, ele está ofendendo a Deus. E o diabão está aqui nas costas dele com um sorriso desse tamanho. Toda vez que você critica, fala mal, lança injúria, a respeito de um irmão, de uma igreja, não esqueça que você está arrancando o sorriso do diabo. Você está causando tristeza em Deus. A igreja que somos nós, uma parte dela espalhada pelo mundo fora, é a noiva de Cristo, gente. Eu vou falar com você, só para ilustrar. Se você falar mal da minha mulher para mim, eu fico bastante raiva de você. Ela é minha esposa.
Se tem uma mulher que eu amo nessa terra, é ela, ué. Aí vem você levantar a voz para mim e falar mal dela? Na hora eu vou encrencar com você, ué. Agora você acha que Cristo escuta você falando mal da noiva dele? De que jeito? Então toma cuidado que toda vez que eu me levanto para criticar, para zombar, para lançar injúrias a respeito da vida de alguém, não esqueça, eu estou indo contra uma coisa chamada de unidade na igreja. O propósito de Cristo na cruz é formar na gente um só povo, porque nós somos de um só Deus, participamos de um só batismo, nós comemos de um só pão. E o que o diabo quer? O diabo quer é desfazer essa unidade, porque se tem uma coisa que o diabo não é unido, se tem uma coisa que ele não desfruta é de união, e aí a nossa união irrita ele. Portanto, meus irmãos, trate com muita seriedade a sua boca, a sua língua. Cuidado com a refeição que pode na sua casa estar sendo um momento só de ofensa, de crítica, de ataques. O fulano tocou e errou. Você viu que fulano desafinou? E fulano está querendo aparecer. E você viu o que está acontecendo na vida do fulano? Irmão, toma muito cuidado. Porque Pedro diz assim, você quer viver dias felizes? Ele não fala assim, toma cuidado com o adultério. Ele não fala isso não. Quer viver dias felizes? Ele diz, refreia a tua língua. Quer viver dias felizes? Toma conta daqui. Porque Deus está vendo. A igreja precisa se despertar para essa unidade. Mas, portanto, eu vou terminar com um quarto lugar para eu te dar uma palavra daqui a pouco. A igreja precisa de acordar, irmãos, porque o Senhor Jesus está voltando. E nós precisamos acordar. Pastor, qual que ontem o Ramiro lá no grupo de crescimento fez uma pergunta para nós. O que marcou você na conferência? O que você tem para citar? Não foi assim, Ramiro? Cada um citou o que foi pessoalmente impactante. Eu citei o domingo de manhã. A palavra das virgens nécias e as prudentes. Ambas dormiram, ambas acordaram, mas o que fez total diferença é que uma tinha azeite, enquanto a outra, as nécias, não tinha azeite. Aí as que não tinham azeite, elas pediram azeite para as que tinham. E a resposta foi, não. Irmãos, é tempo da gente acordar, para a gente não ser apenas alguém, membro de igreja, frequentador de igreja, tudo isso é muito bom. Eu frequento mais culto que você. Mas, note uma coisa, se isso tudo for verdade, mas não tiver azeite, eu estou perdido. É tempo da gente acordar, irmãos. Que a gente está vivendo os últimos dias, você sabe, que Cristo está às portas, você sabe. Então tratemos o que Cristo trata com muito zelo. O que tem zelo para Ele, tem zelo para nós. O que Ele ama, nós também vamos amar. Então esse negócio de igreja, nós vamos dedicar. Esse negócio de relacionamento com Cristo e com o povo de Cristo, nós vamos cuidar disso com carinho. Porque nós estamos nos últimos dias e nós queremos ser encontrados com as lâmpadas acesas. Que no nome de Jesus, a gente seja despertado, irmão. A gente parar de ser crente só de culto, só semanal. Punhado de gente que fica só assim, eu já fui hoje de manhã, não vou à noite. Ou se eu vim de manhã, não venho à noite. Uma vez por semana. Irmão, despertar. Não sei se eu estou, com a graça de Deus, conseguindo falar isso com você, mas é isso que está no meu coração. A gente precisa de acordar. A gente precisa de acordar. Por que é só numa conferência que a gente consegue encher uma igreja? Se tudo que acontece numa conferência acontece num culto. Por quê? Porque o pregador é diferente? Mas o que o pregador prega? A palavra. Porque o louvor é diferente? Mas o louvor canta o quê? O que a gente canta todo domingo. Então, se a gente tratar com seriedade, todo culto para mim é uma conferência.
Todo culto é uma viva, todo culto é o aniversário da igreja, todo culto é Deus presente. E então por que você vai? Porque Deus está presente, e se Deus está presente, eu estou lá. Eu estou conseguindo ser claro? Pastor, o senhor está falando contra uma conferência? Claro que não, vou fazer quantas Deus me dê a graça de realizar. O que eu estou dizendo é que a gente precisa de acordar, irmão. Tratar as coisas de Deus com seriedade, porque as coisas de Deus são sérias. E eu tenho certeza, se você assim o fizer, com azeite nas mãos, lâmpada acesa, eu tenho certeza que você vai ouvir do nosso Pai, nosso Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o lar celestial. E eu espero que isso aconteça. Mas enquanto a gente não vai, vamos viver o céu aqui? Enquanto Ele não vem buscar nós, vamos buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É para o analfabeto e para o doutor. É para o rico e para o pobre. A gente só precisa buscar. De todo o coração. Amém? Então, tendo dito isso, eu encerrei minha pregação. Preciso deixar isso claro. Eu quero falar sobre a situação do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior é pastor de uma igreja reformada e o fundador dessa igreja. Ele tem sido um pregador, vocês que o conhecem sabem que ele é bastante exortativo em suas mensagens, bastante duro, talvez, mas ele é um pastorzão. Deus levantou o Paulo Júnior nessa geração, com as suas características, com as suas personalidades, ou personalidade, Deus o levantou. E eu queria que nós, como Igreja Presbiteriana Serramonte, a minha palavra como pastor de vocês, é de dar para vocês uma direção naquilo que me compete, que eu consigo fazer. Eu vi alguns comentários, agora recentemente ele fez um vídeo na internet, dizendo que não iria pastorear mais, e dando algumas justificativas. Algumas delas é que ele estava tratando com muita dureza membros da igreja, liderança da igreja e familiares. E porque ele estava tratando com muita dureza, ele entendeu então que ele não podia continuar o ministério, ele precisava tratar isso no coração dele. Então ele pede perdão, é um vídeo que ele grava. Ao ver o vídeo, eu comecei a ver alguns comentários, e o que eu não recomendo para ninguém é ler comentário, porque comentário é terrível. Eu só abri uma exceção e comecei a ler. É tão triste que eu li uns 4, 5 e já parei. E os comentários são assim: eu sempre desconfiava. Acho que aí tem coisa. Isso não é tudo. E às vezes de gente, chamada de gente crente. Nós como crente, qualquer pessoa, não é só Paulo Júnior não. Qualquer pessoa que cair, nós como crentes, nós nunca devemos fazer isso aqui, ó. Pegar uma pedra na mão para atracar. Nunca. Se você quer ficar do lado de alguém, na hora que tem alguém caído perto de você, quer se ajuntar a um grupo, se ajunte ao grupo daqueles que abrem mão da pedrada e estendem a mão para levantar o caído. Porque nós estamos numa geração seguinte, a pessoa caiu, tem um punhado de gente já pegando pedra para atacar no caído. É como se dissesse o seguinte: você está quase morto? Deixa eu acabar de te matar. Um homem do passado disse uma frase que mexe com o meu coração. Ele falou assim: a Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí ele diz, e dura coisa é cair nas mãos de religiosos. Porque religiosos matam mesmo. Você lembra de Jesus, quando pegou uma mulher em adultério? Em flagrante adultério, um punhado de gente com pedra na mão para atracar. E Jesus falou assim: se vocês não têm pecado, pode mandar vala. Atira a sua pedra. Então eu vi nesses vídeos, vendo o comentário do povo, eu quero te dar uma palavra. Eu não conheço o Paulo Júnior pessoalmente. Eu nunca tive com ele nenhuma conferência. Mas eu já assisti muitas mensagens dele, já fui edificado por muitas palavras dele. E é aí que eu quero te dar uma palavra. Paulo Júnior agora, e isso é de gente que conhece, que me falou. Conhece ele. Ele está com estafa, que é chamado pelos entendidos de burnout.
que é um cansaço extremo. Só para vocês entenderem, tem 25 anos que ele não tira férias. 25 anos que ele não tira férias. Só para você entender. Nos últimos 3 meses ele procurou um médico, e o médico disse para ele que ele precisava de 3 meses sabático, precisava de se retirar, parar com tudo. E aí ele fez isso. Ele se retirou, pegou a família dele, foi para um canto, reservado, e enquanto estava lá, gravou o vídeo, pedindo o afastamento da igreja. Na cabeça dele, ele disse que ele não pode ser pastor mais, porque ele olhou para 1 Timóteo capítulo 3, ele viu que ele precisa tratar o coração, para depois voltar ao pastorado. E aí eu quero dizer uma coisa para você, na minha visão, Paulo Júnior continua sendo pastor. Porque uma coisa, diz a Bíblia que aqueles que querem apresentar ao episcopado, ao presbiterato, eles precisam ser irrepreensíveis. Alguém irrepreensível é alguém que, ao ser repreendido, não dá o braço a torcer, não reconhece o seu pecado, não admite o seu pecado, que não é o caso do Paulo Júnior. Ele está olhando para um erro, está falando assim, eu errei, eu preciso de ser tratado. E isso não desqualifica ninguém para o ministério pastoral. Não desqualifica. Alguém que reconhece o seu pecado, reconhece a necessidade de ser tratado, nós não podemos admitir que isso o desqualifica para a obra. Porque se isso o desqualificar para a obra, quem então é qualificado? O que desqualifica é alguém que se torna insubordinado, irrepreensível, se repreende e quer continuar no erro. Esse está desqualificado, que não é o caso dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. É tempo de a gente começar a fazer uma coisa importante na vida. Olhar para o lado. Tem um punhado de gente machucada, com síndromes de burnout, que não é só pastor que tem, você pode ter na sua área, cansado, estressado. Tem um punhado de gente à nossa volta. Mas às vezes a gente está tanto assim, só preocupado com o nosso próprio umbigo, eu não consigo ver a dor do outro. Uma igreja que tem um pastor com 25 anos que não tira férias, eu acho que essa igreja também merecia um tratamento. Isso é inadmissível, gente. Então eu quero que você, ao ver um vídeo sobre o pastor ou qualquer outro, não trace julgamentos sem ter conhecimento. Eu fico com o coração. Eu compartilhei essa conversa com alguns e eu escutei algumas respostas assim que eu fiquei chocado. Alguns pastores. Irmãos, não esqueça do quanto ele pode ter te abençoado. E não esqueça que o fato de ele falar que não quer pastorear, isso não desqualifica ele para continuar sendo pastor. O que eu quero então com essa palavra é esta, e eu vou terminar. Tratemos com amor aqueles que reconhecem seus pecados. Seja qualquer tipo de pecado. Eu errei, mas eu preciso, estou arrependido, eu preciso ser tratado. Não tem um homem grande quanto um homem desse, que em reconhecendo o erro, admite que precisa de tratamento. Isso é digno de louvor e não de julgamento. Que Deus ajude você e eu a tratar isso com muita seriedade, lembrando que a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa, não é o que está em pé. Tem muita gente que pensa que está em pé, mas não está. Então toma muito cuidado, na hora de pegar uma pedra, traçar um julgamento. Porque se Paulo Júnior está passando por isso, imagina o que eu posso passar. Vamos ficar em pé para a gente orar? Deus, ajude a gente a nos despertar para tudo o que o Senhor quer. Tire o nosso sono espiritual, nos acorde, Deus, para que como igreja, nós avancemos no poder do Teu Espírito Santo. E que esta conferência que